Na entrevista de hoje, vamos responder a questão: podemos evocar espíritos? Nos acompanhe e saiba a resposta. Olá, é bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo, com a presença, mais uma vez, de Daniel Dallagnol. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Márcio. Daniel, que já é membro do nosso programa. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Daniel, acesse o site avidaemfoco.com.br e ali em cima, na barra horizontal do menu, sobre o programa. Você vai conhecer o Daniel e outros membros do nosso programa, né? Você pode enviar perguntas se quiser. Daniel, que tem se especializado no tema mediunidade. Daniel, estamos aqui para falar sobre um aspecto desse tema. Ultimamente, assim, a demanda às instituições espíritas tem aumentado substancialmente. As pessoas têm ido em busca de respostas. Muitos pais, que perderam a esperança, o sentido existencial por conta, da morte, da desencarnação de seus filhos, e esperam contato até, buscando as instituições espíritas, eles esperam contato com esses seus filhos que partiram antes deles, no processo que não é o processo tão esperado e impactante, para muitos corações. A morte de um filho, Márcio, é uma dor pungente, Todos os que passaram por esse processo dizem que é terrível administrar a dor da perda de um filho, razão pela qual os pais recorrem às instituições espíritas a fim de, quem sabe, ter algumas notícias acerca do seu ente querido no mundo espiritual. Tudo bem, Daniel. E, assim, eles vão na expectativa, esses pais, de que façam ou fazerem contato com os filhos, esperando que o médium que está ali evoque. Aí surge uma questão, É possível evocar, chamar esses espíritos para que eles atendam o pedido de um pai, de uma mãe? Sob o ponto de vista da possibilidade, ela existe. Contudo, Márcio, não nessa condição em que as pessoas que, a rigor, não são espíritas e se dirigem a uma casa espírita na busca de que esse processo se instale de forma iminente. Automática, assim, como se fosse um chip, descarrega. O processo não é assim que ele acontece, Então, por mais que a instituição espírita ela busque consolar a criatura que chega, dada a natureza profunda desse sentimento, porque é perturbador mesmo, Márcio, o sentimento da dor, da perda de um filho, mas, lamentavelmente, as instituições sérias não atenderão a este pedido da forma com que ele é feito, Porque esse é um processo complexo, Márcio, não é simples assim, Então... E os centros estão equipados para isso? Eles oferecem isso para as pessoas? A rigor, não, porque não é essa a principal motivação das instituições espíritas. No âmbito das instituições espíritas, a rigor, conversa-se com os espíritos nas chamadas sessões mediúnicas. É comum, é da natureza da relação nas instituições espíritas, da mediunidade com o mundo espiritual, através dos trabalhos organizados para esta natureza. Por isso que chamamos, de certa forma, a atenção das instituições mesmo, e das pessoas que pretensamente se dirigem às instituições espíritas a fim de buscarem esse contato imediato, digamos assim, com entes queridos do mundo espiritual. Nem a instituição deve ofertar, sem critério, trabalhos dessa natureza, e tampouco as pessoas, porque às vezes elas votam as últimas esperanças nesta possibilidade. E às vezes há uma frustração. Então as pessoas precisam ser orientadas e precisam compreender que tipo de relação pode se estabelecer a fim de que o contato possa acontecer de maneira saudável e harmoniosa para os dois planos da vida, para os encarnados e para os desencarnados também. Então, Daniel, existe risco nessa evocação? Primeiro, devemos evocar? E se devemos, existe um risco nisso? Podemos evocar. Essa pergunta você já nos fez. Se devemos evocar, comportam duas respostas, sim e não.
dissemos que é um processo complexo, porque nem sempre há médiuns em condições para atender esse tipo de trabalho, né? E ao outro lado também, que é o mundo espiritual, né? Nem sempre os espíritos estão disponíveis para atender ao chamado, por mais que amem os seus pais, mas pode ser que o espírito não esteja em condições de comunicar-se. Então, se devemos, precisamos fazer uma análise crítica a respeito da questão, né? Nós não sabemos em que condições está o ente querido no mundo espiritual, né? Às vezes, um chamado dos encarnados, os pais, os familiares, para um desencarnado, um espírito, um ente querido, esse chamado é perturbador, porque ele não estaria em condições de dar as respostas ou não estaria em condições de se fazer presente ao pedido, ainda que chegue até ao seu conhecimento, né? Porque o mundo espiritual ele tem processos naturais, comuns ao mundo espiritual para se sintonizar com o mundo corporal, com o mundo dos encarnados, mas nem sempre ele está apto a atender ao pedido, ao chamado. Isso decorre uma outra pergunta, né? Que a gente vai deixar para depois do intervalo, a resposta. Qual é o risco? Sendo que há uma expectativa de um lado, há o médium que está ali sob pressão, às vezes a instituição também não dá esse suporte. Qual é o risco que advém disso? Okay. Depois do intervalo, você topa? Ok. Fazemos um intervalo então, porque a Renata já nos chama e a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é: podemos evocar espíritos? Vamos assistir. Daniel, estamos de volta. Estamos aqui conversando com Daniel Dallagnol sobre um tema bastante peculiar. Podemos evocar os espíritos? Claro, falamos a respeito das circunstâncias que levam as pessoas a buscarem as instituições espíritas na expectativa de conversar, sobretudo aqueles que se afastaram pelas imposições da morte de um filho. Sim. Então, Daniel, a pessoa chega então numa instituição, pressiona o grupo, os dirigentes, o médium, e daí, às vezes. Qual é o risco de se evocarem os espíritos? Pois é. Nós podemos e também até devemos evocar, desde que as condições para a evocação elas sejam favoráveis. Há riscos e esses riscos devem ser considerados, Márcio. Porque às vezes o médium ele não tem aptidão para este tipo de tarefa no campo da mediunidade. E por que ele faz então? Exatamente, o despreparo às vezes, ou se deixa levar pela emoção, como já dissemos, que é, sem dúvida nenhuma, reconhecidamente importante, especialmente da mãe e dos pais. Você acha que tem vaidade algumas vezes? Muitas, nesse processo existem muitas vaidades, né? Ou às vezes desconhecimento, né? E também não se pode deixar de cogitar da oportunidade de outros espíritos em se comunicarem através de um médium sem as condições para tal e que se fazem passar por aquele que supostamente... Uma fraude mesmo, um embuste. Exatamente. É um embuste mesmo, que necessariamente não é por conta do médium, mas é pelas condições do ambiente mesmo que se forma, né? Há espíritos de toda a natureza, né? E na ausência das melhores condições de segurança para um trabalho desta envergadura, da maior responsabilidade, outros podem se apresentar em nome de. Que confusão, né? Perfeitamente. E aí, ao invés de prestar um serviço de equilíbrio a bem da fraternidade e do amor legítimo que deve permear qualquer tipo de ação no âmbito de uma instituição espírita séria, se presta um desserviço à causa espírita mesmo, né? Então, há riscos, sim, né, de que outros tomem o nome de quem se busca evocar e, em nome dele, se apresente.
E é lógico que um espírito que tem um ânimo dessa natureza não está comprometido com a verdade, né? Falará, às vezes, aquilo que se deseja ouvir. Ao invés de consolar, ao invés de orientar, pode ser que desencaminhe toda uma construção na relação pretendida entre pais, familiares e espírito desencarnado. Então, há riscos, sim, que precisam ser muito bem avaliados, tanto por aqueles que vão buscar, né, a informação, como também por aqueles que se prestam a este tipo de trabalho. Daniel, né? Às vezes, só me permita, mas às vezes casas pouco bem orientadas. Os centros, né, as instituições. Exatamente, instituições espíritas que não têm compromissos com a doutrina, com a mediunidade, não têm compromisso com Jesus, com a verdade, às vezes podem prestar-se a esse tipo de manipulação de ordem espiritual. Né? Daniel, diante disso, então, primeiro porque há uma demanda enorme. Sim. Segundo porque, às vezes, o próprio grupo, a instituição, cai nessa emboscada da vaidade, de atender, né, sob pressão daquelas circunstâncias. Então, a quem devemos recorrer? A gente sabe, né, que o espiritismo, o movimento espírita no Brasil se organizou, nós temos aí 10 mil instituições. A quem recorrer? Veja, a rigor, devemos recorrer à nossa própria consciência. Se a criatura está no mundo espiritual e que seja oportuno a sua comunicação com os entes queridos, isso acontecerá no momento certo, no momento ideal. Poucos sabem, os espíritas conhecem um pouquinho com maior profundidade a questão, que durante o próprio sono em desdobramento, toda criatura sai do corpo físico durante o sono físico, durante o sono para o desdobramento e saída para o mundo espiritual. Este é o melhor momento em que nós podemos precipitar uma comunicação com os nossos entes queridos. Não precisamos servir de intermediários para atender a essa nossa demanda. Nós podemos nos preparar, recorrer através da prece aos amigos e benfeitores espirituais que nos coloquem numa conversa com o ente querido com o qual nós desejamos. A saudade não é do corpo, a saudade é do espírito. A dor não é física, ainda que ela tenha conexões de ordem física, mas fundamentalmente a saudade é espiritual. Na medida em que nós nos conectamos com os entes queridos no mundo espiritual, livres de intermediários, né, é natural que nós fazemos com que essa nossa saudade ela diminua. Né? Então, nós mesmos podemos estabelecer essa conversa, essa interlocução de modo saudável, sem interferências que às vezes podem prejudicar e muito a relação e a conversa que nós desejamos estabelecer através de outros. Daniel, dá para considerar que se a situação, o contato tem que acontecer, é necessário que aconteça, quer dizer, nós estamos sob o comando de uma providência divina, misericordiosa, ele vai acontecer de qualquer jeito, vai acontecer. No sono, no sonho. Perfeitamente, através das intuições, né? A sensação da presença. Perfeitamente. Então, que a gente mantenha uma confiança irrestrita em Deus, é isso? Sem dúvida, porque a rigor, os espíritos, eles estão em conexão conosco, né? Os entes queridos, aqueles que nós temos nessa conta da relação, eles estão ao nosso derredor, não é pelo fato de que saíram do corpo físico, que saíram da vida, é que deixam de ter aquele sentimento construído ao longo de uma ou várias existências. Então, essa conversa, ainda que silenciosa, mas ela fala a intimidade da criatura, a certeza da presença, né? Todas as pessoas têm essa certeza, né? E também, veja, não se descarta a possibilidade de uma comunicação através de uma sessão mediúnica, sim, né? Quando a bem de uma causa, ela pode acontecer. É comum nós observarmos isso, né? Agora, instituir trabalhos desta natureza ou mesmo pessoas que tenham essa pretensão de atender demandas, assim nós, sob o ponto de vista dos princípios doutrinários espíritas, não recomendamos. Ok, Daniel. Chegamos ao fim da nossa conversa boa, importante.
é na orientação daqueles que buscam, sob a pressão da saudade, da dor. É verdade. Muito obrigado pela sua presença mais Eu uma agradeço, vez. Márcio. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua.